mão no seu coração neste momento, vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, e mais uma oportunidade, Senhor, abençoada que o Senhor nos dá. Nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, buscando, Senhor, esse relacionamento com o Senhor. Buscando crescer, meu Pai, buscando avançar, buscando a sua face, Senhor. Eu peço, abra as nossas mentes, meu Pai. Todos os dias nós precisamos buscar sabedoria. Todos os dias nós precisamos buscar discernimento, Senhor. Todos os dias nós precisamos crescer um pouco mais, meu Deus querido. Não nos deixa, Senhor, na zona de conforto. Não permita, Senhor, que a nossa mente se acomode, meu Deus querido. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a romper, nos ajude a desenvolver, meu Pai, aquilo que ainda não está certo. Aquilo que ainda nós mantemos, meu Pai, que nos trava. Seja timidez, sejam sentimentos, meu Pai, seja amarguras, seja muitas vezes de ouvir a palavra, mas ignorar a palavra. Como diz na sua palavra, se estiverem dispostos a ouvir, a obedecer, comerão do melhor desta terra. Nós precisamos estar dispostos, meu Pai, a obedecer. Não adianta nós apenas ouvirmos, meu Pai, somente querer. Nós precisamos de obras, meu Pai, nós precisamos de atitudes. E eu peço, Senhor, desperta cada um de nós. Desperta, meu Pai, para que não estejamos aqui apenas na condição de ouvintes, meu Pai, mas daqueles ouvintes que se esquecem. Ou pior, muitas vezes até na condição de religiosos, meu Pai, dos fariseus, que sabiam a palavra, mas não sabiam aplicar a palavra. Sabiam o que deveria ser feito, mas apenas acusavam os outros, meu Pai, do que os outros não faziam. Não, Senhor, não é isso que nós queremos. Nós queremos ser relevantes nessa terra. Nós não temos tempo para perder tempo, Senhor. Nós não temos tempo para desperdiçar, Senhor. As oportunidades estão passando. Será que nós estamos agarrando cada uma delas, aproveitando, como diz na sua palavra, ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus? O Senhor mede a nossa vida como um palmo, Senhor. É tão curta, é tão pequena. O Senhor está nos preparando para coisas muito maiores, meu Pai. Mas não tem como o filho administrar os bens do pai se ele não tiver maturidade ainda. Ele pode ser herdeiro, mas se ele não tiver a maturidade, ser maior de idade, se ele ainda for um bebezinho, um menino ainda na fé, ele não tem como administrar. Então nos ajuda, Senhor. Abra a mente de cada um de nós. Nos ajuda a ter os rompimentos que são necessários ainda. Nos ajuda, meu Pai, a destruir as fortalezas, a tirar aquelas crenças malignas que durante uma vida inteira nós acreditamos, meu Pai, que nós não podíamos muitas coisas, que nós não temos capacidade para muitas coisas, mas que nós vamos a crer, meu Pai, na sua palavra de verdade, e crer que a verdadeira vida, meu Pai, a vida plena e abundante que o Senhor nos promete, é para nós começarmos a vivê-la agora, Senhor. Então nos ajuda a enxergar isso, Senhor. Que nós não tenhamos aqui a fé de Lázaro, que até foi salvo, até aceitou o Senhor, mas teve uma vida tão medíocre, mas que nós temos a postura, a fé, o espelho, meu Pai, de Abraão, que também estava no céu, mas teve uma trajetória totalmente diferente. Foi um homem relevante, um homem respeitado, um homem que realmente passou e deixou uma marca para todos nós, meu Pai. Então nos ajuda, tenha misericórdia de nós. Se pecamos, falamos, fizemos alguma coisa, Senhor, que tenhamos nos afastado da sua presença, tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, nos perdoa. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho, que o Senhor venha abençoar os demais trabalhos que ainda virão, o trabalho dos jovens, a nossa oração na madrugada, todo o trabalho do projeto Casa Firme, meu Pai, até o encerramento amanhã às 7 horas, que o Senhor venha abençoar cada um que aqui está, cada um, meu Deus querido, que está pela transmissão, que a sua palavra possa alcançar cada uma dessas vidas e possamos ser cheios do Teu Espírito, que decisões venham ser tomadas,
que o nosso caráter seja amoldado ao seu dia após dia, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor. Eu peço uma noite de bênçãos, de vitórias, que todos nós saiamos daqui muito mais abençoados do que quando entramos. É o que eu peço e desde já te agradeço pela vida, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, amém. Esta vida não é tudo que temos. Fala comigo. Fui criado para ser eterno. Para ser eterno. Então essa vida não é só essa vida. Eu tenho certeza que aqui todo mundo acredita nisso. Mas a questão é, como é que nós estamos nos preparando para continuar vivendo? Né? Aqui em Eclesiastes 3:11, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que faz. Olha só. Tem uma frase do Abraham Lincoln que ele diz assim, ó: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Então é o que nós vemos aqui. O Senhor nos ajuda a entender algumas coisas, mas nem todas. Nós estamos nos preparando, nós estamos numa caminhada. Como nós falamos aqui, essa vida não é tudo que nós temos. Então nós precisamos começar a viver como se realmente não fosse só isso. É o que muitas vezes nós vemos as pessoas fazerem. Elas perdem o melhor tempo da vida delas, muitas vezes com sentimentos, com birras, com amarguras. E ela quer conquistar o mundo, ela quer morar com o Senhor, mas ela está vivendo neste momento da pior maneira possível. É o que nós já falamos outras vezes. A gente pode olhar e se espelhar em duas pessoas, por exemplo, em várias, mas vamos citar duas. A gente pode lembrar daquela história do rico que foi para o inferno e ele viu lá que Lázaro tinha ido para o céu, mas também Abraão tinha ido para o céu. E a gente pode se espelhar na vida de Lázaro ou na vida de Abraão. Graças a Deus, o Lázaro aceitou o Senhor e ele se arrependeu, e é como muitas pessoas. Às vezes, no leito de morte, ele faz aquela oração e morre. Ele está melhor que todo mundo aqui. Mas passou uma vida miserável, passando necessidades, dependendo de favor, certamente sendo humilhado. Ou nós podemos olhar para um homem como Abraão, que também estava no céu, foi rico, foi abençoado, foi respeitado, foi usado por Deus. Então, são opções que nós temos. Nós podemos tanto, de uma forma ou de outra, irmos para o céu, mas termos vivido como Lázaro, ou podemos também ir para o céu, tendo vivido como Abraão. Então, essa vida é apenas um ensaio, uma preparação para a verdadeira produção, para a verdadeira apresentação. A nossa vida aqui na Terra é aquele tempo de preparação, aquela pré-escola, para nós vivermos para a eternidade. É esse treinamento coletivo, né? Antes do jogo, é aquela volta em volta do campo para fazer o aquecimento antes de entrar no jogo. Então essa vida é uma preparação para a próxima. Então essas escolhas que nós fazemos aqui na Terra, nesse nosso curto período de tempo, elas vão determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. Então, se nós vivermos muito, talvez 100 anos, como alguns aí 110, 120, mas já não tem mais aquela qualidade. Então, a gente pode viver muito aí, 100 anos. 100 anos sobre essa terra. Mas é tão pouco, não é nada, comparado à nossa vida eterna na eternidade, né? A gente pode viver muito tempo, mas fazer as piores escolhas.
e a gente vai ter uma vida eterna, seja no inferno, seja com o Senhor. Então, nós fomos feitos para essa eternidade. Então, nós vemos através dos tempos, se você analisar, que historicamente todas as culturas antigas, né, de qualquer lugar do mundo, de qualquer tempo, sempre houve essa busca por essa conexão com o eterno. Então, isso acontece porque o Senhor nos projetou a sua imagem. Ele não nos projetou para esse momento, mas para a nossa vida eterna. Então, por mais que muitas culturas estivessem buscando ídolos, outras coisas, mas era uma tentativa de ter alguma conexão, sejam os egípcios, os incas, sejam qualquer religião que você pegar, antiga, todas elas tinham algo em comum. Eles buscavam uma conexão com o eterno, eles criam, eles acreditavam, tanto que os egípcios se preparavam, fizeram as pirâmides para se preparar para a eternidade. Então, cada povo realmente tinha uma cultura para trabalhar para a vida além dessa vida. Então, nós temos que entender isso. Um dia o nosso coração vai parar. Um dia esse corpo já não vai ter mais serventia nenhuma. O nosso tempo aqui vai ter terminado. E o nosso tempo além vai ter apenas começado. Então esse corpo é apenas aquela residência temporária, como nós vamos ler aqui, em 2 Coríntios 5:1, que nós vivemos numa casa, numa tenda, numa habitação temporária, e o Senhor vai nos preparar para uma casa verdadeira, casa própria, realmente. De fato, nós sabemos que quando for destruída fala comigo, essa barraca em que vivemos, ok? Que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela, fala comigo, uma casa no céu. Uma casa no céu. Então hoje a gente vive nessa barraca, mas o Senhor vai nos preparar uma casa própria. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará, para sempre. Então se a nossa vida, se nós vivemos nesse mundo, e Ele nos oferece tantas opções, a eternidade só nos dá duas. Quais são, pessoal? Vocês são da igreja, não? Céu e inferno, vocês têm dúvida de quantos caminhos existem? Não sei, um plano, talvez. Um purgatório, uma preparação. Fala comigo. Meu relacionamento com Deus, aqui na terra, determinará meu relacionamento com Deus na eternidade. Então, o meu relacionamento com Deus neste momento vai determinar qual vai ser o meu relacionamento além. Ou seja, se eu não tenho um bom relacionamento com Deus, obviamente eu não vou ter um relacionamento com Deus. Eu vou me relacionar com outras coisas, não com o Senhor. Mas nós temos trabalhado para ter um relacionamento junto com o Senhor, na eternidade nós não vamos estar separados, nós vamos estar juntos. Então, se eu creio no Senhor Jesus, se eu sigo os seus passos de amar, de confiar nele, eu vou passar também a eternidade com ele. No entanto, se eu desprezo o amor, se eu desprezo o perdão, se eu desprezo a salvação, então eu também vou viver uma eternidade separado de Deus. O C.S. Lewis disse uma frase assim, existem dois tipos de pessoas. As que dizem a Deus, seja feita conforme a sua vontade. E aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Qual o caminho nós temos buscado? Seja feito conforme a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos trabalhado, como nós já falamos em outros trabalhos, outros cultos aqui. Nós temos trabalhado para que a nossa casa, o nosso santuário, essa barraca, seja um pedacinho do céu. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Porque se é feito aqui na terra como é no céu, então tem que ter paz. Eu tenho que ser uma pessoa de paz. Eu tenho que trabalhar pela paz, como diz na palavra, bem-aventurados os que trabalham pela paz.
eu tenho que exercitar o amor, eu tenho que ter atitudes de amor, de perdão, de uma boa atitude em relação às pessoas, de ajudar os meus inimigos. Como diz na palavra, amontoar brasas vivas na cabeça daquele que esperava uma reação ruim. Porque você surpreende as pessoas, você quebra as pernas das pessoas, quando elas esperam uma briga, esperam um conflito, esperam uma crítica, e você surpreende com uma palavra de carinho, com um pedido de desculpas, quando você surpreende com uma atitude do Senhor Jesus. Então, tragicamente, muitas pessoas vão ter que suportar a eternidade sem Deus, justamente porque estão escolhendo viver sem Ele aqui na terra. Vão viver no inferno, porque estão escolhendo viver sem Deus aqui. Aí você pergunta, tá bom, bacana, eternidade, ok, mas esse culto não é da família? O que tem a ver com a família aqui? Tem tudo. Como eu vivo aqui, como eu trato os meus familiares, como eu sou como cristão, é um ensaio do que eu vou viver na eternidade. Então, se eu sou uma pessoa que não respeita as alianças, que não tem amor, que não trabalha por essa paz, obviamente que eu não vou viver com o Senhor. Porque lá na Cidade Santa não tem amargura, não tem pecado, não tem nada disso. Então eu estou deixando entrar no meu coração, estou deixando entrar na minha casa, estou deixando entrar na vida dos meus filhos, eu estou plantando uma semente péssima na vida dos meus descendentes. E eu espero alguma coisa melhor no céu. Então, quando nós compreendermos realmente isso, que há mais do que a vida, que há muito mais do que esse aqui e esse agora, que nós estamos vivendo uma preparação para a eternidade, nós vamos começar a viver de forma diferente. Nós vamos começar a viver à luz da eternidade. Isso nos dá aquela perspectiva de saber lidar de uma forma diferente com cada tipo de relacionamento. Então, nós mudamos a nossa perspectiva em relação ao casamento, à nossa família, às pessoas com quem nós convivemos. Nós mudamos a perspectiva em relação às circunstâncias, nós aprendemos a ter a capacidade, a resiliência, porque nós queremos algo maior, nós estamos plantando por alguma coisa maior. Como a parábola do semeador, todo mundo tem uma semente aqui. Nós temos as sementes, mas eu posso comer essa semente, eu posso enfiar no meu bolso, eu posso jogar em qualquer lugar, o passarinho vai e come, eu posso jogar no terreno cheio de pedras, eu posso jogar no terreno cheio de espinhos, ou eu posso aproveitar essa semente que todo mundo tem, que eu posso desperdiçar, e eu posso plantar ela na coisa certa, na boa terra, na terra fértil. Então, quando nós entendemos isso, nós mudamos a nossa perspectiva, nosso olhar para as coisas. Então, aqueles problemas que pareciam algo tão importante, aquela característica, às vezes, daquele marido, daquela esposa, daquela colega de trabalho, né, que eu tenho essa dificuldade de conviver com as pessoas, ou eu aumento tanto aquele olhar para aquele problema, a gente começa a enxergar que isso não é tão importante assim. Eu começo a enxergar as coisas com mais leveza. Isso a gente fez muito, né? Coisas tão mínimas, né? Coisas básicas. Às vezes um negócio fora do lugar, às vezes uma coisa na mesa, alguma coisa que ainda não tinha sido feita e ainda que seria, ainda aquela ansiedade, vai fazer, não vai fazer. É a ansiedade sua. Então, ficava falando 3, 4 vezes, aí criava um problema. Então, quando a gente começa a trabalhar o que eu quero, o que eu espero dessa vida, é o que eu vou ter na vida eterna? Vou aguentar essa pessoa a eternidade Meu também. Deus. Até a eternidade. Porque é aquela questão, né? Quando a gente muda o nosso olhar, o nosso foco, a gente aprende a viver um pouco mais leve, ou muito mais leve. Porque a gente tira o olhar das pessoas e traz para si mesmo. O que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar como cristão, como pai, como marido, sem esperar que o outro vai mudar? Isso te dá paz. Você para de ser aquela pessoa que está sempre procurando um erro nos outros, sempre está buscando um defeito no outro, sempre está buscando a crítica.
E você começa a fazer a sua parte, confiar que Deus vai fazer a dele, e que com o seu bom exemplo, você vai contagiar aquelas pessoas. Então tem uma frase do Jordan Peterson, que ele fala assim: se você fizer todas as suas obrigações todos os dias, você não vai precisar se preocupar com o seu futuro. Por que as pessoas estão sempre tão ansiosas com o depois, com o amanhã, com o final? Porque elas não estão fazendo o que elas devem fazer agora. Então, se você estivesse cuidando do seu corpo, dessa barraca que você tem, de forma correta, você não vai, daqui a 1, 2, 5, 10, 20 anos, está cheio de problema de saúde, tomando 30 comprimidos por dia, precisando de não sei o quê, porque você está fazendo agora a sua parte. Você não vai ficar pensando, meu Deus, vou passar mais 10, 20, 30, 40, 50 anos com essa bênção. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu tenho que fazer agora. É para sempre. Para todo sempre, amém. Amém. Aí, tão bonitinho, está até sem o microfone direito, porque a cabecinha é pequena, a orelha é pequena, e estava caindo o microfone. Não, está soltando, mas tá bom. Então, se eu me preocupo em fazer o que eu tenho que fazer, sem ficar naquele medo, estou com preguiça, estou com dor, não quero, aquela história, lá, em vez de você acordar de manhã e orar, e fazer seu treino, e tomar seu café, não, a pessoa bota lá 30 sonecas, né? 30 sonecas, né, Bem? No hotel você não põe soneca, né? Vou perder o café da manhã, vai. Estou pagando, né? No hotel não tem soneca, só em casa. Então a pessoa bota 30 sonecas, ela já começa tarde o dia, ela não produz, ela tem preguiça de fazer o que ela tem que fazer agora, então ela quer fazer o que é fácil para depois deixar o difícil. Aí o difícil nunca acontece, o importante nunca vem, porque ela só está fazendo o que é fácil. Aí a pessoa não vai, a vida não anda, e as coisas vão passando. Por quê? Indisciplina, falta de foco, preguiça. Mas eu quero conquistar o mundo. Outra frase que ele tem, que é interessante também, ele fala assim: antes de você querer arrumar o mundo, arruma primeiro a sua casa. Sua cama. Sua cama, ele fala. Você quer salvar os ursos polares, você quer impedir o aquecimento global, mas você não arruma nem sua cama. Sua vida ainda é uma bagunça, mas você quer dominar o mundo, você quer transformar o universo, mas você não mudou o seu micro-universo, o seu quarto. Ou fazer missões pelo mundo, né? E a sua família está uma desgraça, né? E não conseguiu evangelizar o próprio marido ou os filhos, mas eu quero fazer missões. Exatamente, não, vou lá para a África, para a Índia, levar a palavra. Evangeliza o seu marido, evangeliza o seu filho, evangeliza a sua família, que está aí vendo que você é crente, que você tem adesivo, que você tem Bíblia, mas está pior do que eles, fala negativo, está pior financeiramente, os vizinhos conhecem quando você chega, que é aquela gritaria, mas sai todo mundo bonitinho, com a melhor roupa, né? No domingo de manhã, com a nossa Bíblia, e paz do Senhor, né? Mas no sábado à noite, estava, seu filho da mãe, bate a porta, pá. E aí? Mas eu quero, né? Grandes coisas. Então nós precisamos analisar isso. O que nós estamos plantando para a nossa eternidade? Quais valores será que nós precisamos ressignificar? E essa fortaleza precisa ser derrubada de uma vez por todas, se nós realmente queremos, como diz na palavra, se vocês ouvirem, estiverem dispostos, comerão o melhor dessa terra. Então não adianta eu querer. Como diz lá em Provérbios, o preguiçoso quer muito, mas nada tem. Então a gente quer, mas e o agir? E o pagar o preço? E o fazer aquilo que é difícil no começo, mas depois que você entende, aquilo se torna o seu estilo de vida. Então, nós precisamos dar mais valor a essa vida que Deus nos deu, aos nossos relacionamentos. Ao invés de ficar buscando, eu tenho que ser famoso, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você tem que passar os valores certos. Não, tem que dar melhor estudo. Tem escola em São Paulo, ali perto da Marginal Pinheiros, tem uma escola, se eu não me engano, que cobra 10 mil a mensalidade numa escola. E não é, é o curso de medicina, não, uma escola. Uma escola. Então, assim, o que adianta a pessoa sair, o aluno sair falando 4 idiomas, né, tocando 5 instrumentos,
Mas odiar os pais? Ser um infeliz? Então, quais os valores que realmente são importantes? As pessoas perdem o prazer nas coisas porque estão buscando outros prazeres. Preciso ganhar dinheiro, preciso pagar a melhor escola. Ok, e os valores, e os princípios? Daqui a pouco, como eu falei de manhã, eu brinquei de manhã, daqui a pouco esse aluno está chamando a professora de mãe, porque é com quem ele convive. Porque vai querer o que de diferente? Tem gente, como você já deve ter visto casos assim, da criança chamar a babá de mãe e a mãe pelo nome, porque a criança ainda é pequena. Então ela não faz por mal, mas é quem ela convive, é aquela figura materna que ela tem, é a babá muitas vezes. E a mãe chama pelo nome. Aí a mãe fica triste, fica magoada, mas o que ela está fazendo? Tem que trabalhar, perfeito. Então, colha os frutos disso. Quais são suas prioridades? Então, quando nós entendemos isso, que a nossa vida é curta e nós estamos nos preparando para a eternidade, as nossas prioridades, elas são reorganizadas. Então, a gente muda os nossos valores, muda aquilo que para a maioria seria algo importante, nós voltamos para a palavra e nós vemos, opa, isso não é tão importante, mas isso é importante. Olha aqui em Filipenses 3, 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. Então, tem coisas que durante um tempo da nossa vida eram muito importantes. Por causa de Cristo, quando você conhece o que realmente são valores e princípios inegociáveis, nós entendemos, puxa vida, isso daí na verdade não é que ele tem pouco valor, ele não tem valor nenhum. Então, se nós tivéssemos essa mentalidade que o mundo tem, não, vamos curtir a vida. Se realmente a nossa vida fosse só isso, então, de fato, então aproveita, né? Vai curtir a vida, vai, igual o mundo faz aí, né? Tem aqueles malucos, né? Que às vezes sabe que está com uma doença terminal, então ele vai viajando no mundo fazendo dívida, ele vai viajando no mundo passando a doença para os outros, porque assim, eu vou morrer mesmo. Mas ele está só pensando neste momento. O mundo só pensa no agora. Na fama, no dinheiro, no quantas mulheres vai pegar, no quantos seguidores vai ter, em quanto dinheiro vai conquistar, mas e o pós? E o depois? Então, se é para viver assim, então eu vou abandonar os valores, a ética, eu vou curtir a vida, eu vou não me preocupar com mais nada, né? Vou ser um egoísta. Já afinal, eu não vou ter consequência mesmo. Mas não é assim. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Mas apenas aquela transição. E por isso existem as consequências. E as consequências do que nós fazemos agora, elas vão repercutir para a nossa eternidade. Então, cada ato da nossa vida, ela vai ressoar, ela vai ter um resultado na nossa eternidade. Então, o maior problema das pessoas que nós podemos enxergar hoje em dia é realmente esse raciocínio de curto prazo. As pessoas estão sempre preocupadas com o agora. Eu tenho que matar essa vontade agora, eu tenho que fazer essa compra agora, eu estou com esse desejo agora. Então, elas tiram só o básico da vida. Porque elas matam uma vontade no relacionamento, uma vontade de uma comida, uma vontade de comprar alguma coisa. Elas estão sempre naquelas coisinhas rápidas que logo passam, né? Como aquela série dos acumuladores, né? A pessoa tinha prazer em comprar coisa, mas na hora que ela já chegava em casa, ela já tinha perdido o gosto das coisas. Isso pode ser com sexo, pode ser com projetos. O Salomão, por exemplo, teve grandes projetos, mas cada vez que ele terminava um grande projeto, ele estava frustrado, ele estava vazio de novo, porque ele perdeu o foco. Então, aquelas situações que nós queremos para resolver agora, nós apenas estamos vivendo o mínimo dessa vida, nós podemos tirar o máximo dessa vida. O máximo. Nós podemos tirar tantas coisas poderosas.
A eternidade é tudo aquilo que está além daquilo que nós já estamos vendo aqui. Quando você planta na vida dos seus filhos, quando você deixa os valores, como a bispa já falou, a maior herança que nós podemos deixar não é uma casa, um carro, uma fazenda, é a fé. São os valores. Aquilo que eu vou deixar, eu vou morrer, aquilo vai ficar. Quando nós falamos de Abraão, por exemplo, o pai da fé, nós somos atingidos por aquelas atitudes dele de milênios. Então, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando ele se entrega realmente? Traz para a sua vida. Se você der o seu máximo, o seu melhor hoje, o que você vai deixar? É uma coisa que a gente estava conversando recentemente, inclusive. Às vezes a pessoa se fixa numa coisa e ela fala, bom, isso daqui é o que eu tenho. Ok. Mas será que o que você pode fazer com aquilo que você tem nas suas mãos, no seu controle, o que você pode dar mais, fazer mais, ser mais? Ah, porque eu trabalho nesse trabalho e eu ganho isso e eu tenho essa carga horária. Ok, dentro disso, o que você pode melhorar mais? Quais os escapes de tempo, as perdas de tempo que você tem que poderia evitar? Porque todo mundo, é o que a gente sempre fala, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Algumas pessoas fazem dezenas de coisas por dia. Algumas fazem algumas poucas por dia. Outros terminam um dia e não fica com aquela sensação, puxa, o dia já acabou, não fiz nada. Sim, parece que 24 horas para o outro dura mais. Dura umas 50. É. E isso é o quê? É milagre? É magia? Ou é tecnologia? É organização. É organização, é disciplina, é o foco na coisa certa. Então, como que será a nossa eternidade com Deus? A nossa mente não consegue imaginar como realmente será, mas se a gente pudesse pensar, como será a nossa eternidade? Baseado no que nós fazemos hoje. Será uma eternidade incrível, de excelência? Será que a gente não perde muito tempo com muita coisa insignificante? Será que você não pode melhorar o seu tempo, a sua rotina? Quando você olha aí para o seu celular, que todo mundo tem celular hoje em dia, será que você perde muito tempo com isso? Será que você está produzindo, você só está consumindo? Porque se você só está consumindo, você não está produzindo nada. Você faz alguma coisa, você está ganhando dinheiro com esse celular, você está ficando mais inteligente com esse celular, você está ficando mais espiritual com esse celular, ou você está ficando mais carnal, mais burrinho, né? Você olha o histórico do celular, tem coisa boba, não acrescenta, é um programa inútil, é um vídeo inútil. Até a escrita, né? Até a escrita você acaba perdendo. As pessoas não sabem escrever hoje. Não, porque você está escrevendo o celular completo que você está escrevendo, você já vai, já põe, você nem prestou atenção. Às vezes você não sabe nem escrever. Se botar no papel, você erra a acentuação, erra se é cedilha, se é 2 S e tal. Por quê? Porque não está fazendo o que tem que fazer. Principalmente os mais jovens, da geração 2000 para cá. Muitas vezes eles só falam pelos emojis, né? Pelas carinhas lá. Não tem um papo. Ou é áudio ou é carinha. Então, ele não sabe escrever, não sabe... É o que a gente vê aí em pesquisas, né? Não adianta você falar, vamos fazer campanha para todas as crianças irem para a escola. Ok, hoje em dia a maioria das crianças estão na escola, mais de 90 e tantos % está na escola. Mas 3/4 da população não sabe, isso em todos os níveis, né? 3/4 da população não sabe ler, interpretar e escrever um texto com um bom raciocínio. Então, de que grupo que nós vamos fazer? Porque o padrão desse mundo é um padrão para ser mediano, para ser pequeno. Mas a palavra nos empurra para sermos grandes. Para não olharmos para nossas deficiências, ou para o nosso histórico, ou para a nossa infância, mas olharmos para a palavra. A palavra está sempre o tempo todo nos empurrando, nos impulsionando para crer, para crescer, para desenvolver, para não desanimar, para não ter medo. E o mundo está sempre falando, vai dar errado, o diabo está sempre falando, não é para você.
O diabo está sempre falando, você não nasceu com isso, os seus parentes estão falando para você que não, isso daí não é para você, você não teve infância, você não teve herança, você não teve dinheiro, você não teve estudo. E o Senhor fala, você tem tudo o que você precisa, mas você precisa botar para fora e ter, fala, interesse. Então, preciso ter interesse. Aqui em 1 Coríntios 2,9, este é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Então, no céu, nós veremos com os heróis da fé, aqueles crentes que venceram. Esses dias eu estava lendo para as meninas, li Apocalipse 21 e 22, que depois você para e leia também. Uma amostra em palavras, porque certamente vai ser muito mais glorioso do que está escrito lá, né? De como será a nova Jerusalém, um lugar que não tem noite, não precisa de sol, porque o próprio Deus é o sol, é a própria luz, e a luz vem do Senhor Jesus e vem do Cordeiro, vem do Senhor, do Pai e do Filho. Então nós temos apenas alguns vislumbres do que realmente vai acontecer. Então a gente não vai ficar lá tocando harpinha, né, em cima da nuvem, olhando. Não, a gente vai ter funções. Então nós temos que nos preparar. Aqui em Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então já está pronto. Já é nosso, mas nós temos que nos preparar para chegar lá. O C.S. Lewis, ele definiu um conceito interessante de eternidade naquele livro, talvez a maioria tenha assistido o filme já, nas Crônicas de Nárnia, que para quem não sabe, é um livro, é um filme, às vezes a gente ouve algumas coisas, não é de Jesus, tal. Não, é um livro, é um filme, que tem os princípios cristãos. Se você analisar cada detalhe lá, tem os detalhes do Senhor Jesus, do sacrifício dele. Então, é um filme bem interessante, aquele do leão. E ele fala assim, no finalzinho do livro dele. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Mas para eles, foi apenas o início da história real. A história real é a nossa eternidade. Então, esse tempo que nós vivemos é apenas a capa e a primeira página, o que ele vai falar aqui. Mas foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora, eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo jamais leu e a qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor do que o anterior. Então, olha que definição maravilhosa. Tudo que nós vivemos aqui é apenas a capa e a primeira página. A nossa vida ainda tem muitas coisas, muitos capítulos para serem vividos. Então, Deus tem um propósito para a nossa vida aqui na terra, mas ela não termina aqui. Recentemente, uma obreira muito querida, ela veio me falar uma questão interessante. Tem uma pessoa que ela já é antiga na igreja e que ela fica relutando para se batizar. E é antiga, e ela já é antiga, uma pessoa mais velha. Então ela é antiga da igreja, antiga de vida. E aí ela foi falar, e aí vão batizar, faz tempo já. Aí ele falou, não, eu vou esperar mais um pouco. Aí ela, muito positiva, muito, foi lá e falou, o senhor não tem mais tempo, não. Você não tem mais tempo para ficar esperando. E a gente não tem mais tempo para perder tempo. Não. Então a pessoa, não, eu estou esperando. Esperando o quê, meu amigo? Você já está mais velho, bem mais velho no caso.
Você não tem mais tempo para ficar perdendo tempo, para ficar esperando, estar preparado. Daqui a pouco já foi, você não se preparou, e aí? Vai viver uma outra eternidade. Então, o plano do Senhor envolve muito mais do que essas poucas décadas que nós vivemos, nós passamos aqui na Terra. E nós entendemos, o mais importante que são essas oportunidades que nós temos. Essa é uma oportunidade que nós temos para plantar no Senhor, plantar na nossa vida espiritual, plantar nas pessoas que estão ao nosso redor, para viver realmente essa vida poderosa com o Senhor. Parece que nós não vivemos pouco tempo. Quem tem criança pequena sabe que é uma rotina diária e você vive um dia de cada vez. E parece que aquilo nunca vai mudar de fase, mas muda. E quando você vê as fotos já estão diferentes, os vídeos já são outros. Quando você olha para a criança já desenvolveu de uma forma. E é exatamente assim com a nossa vida. Nós estamos numa preparação para a eternidade e para viver com o Senhor do jeito que estamos plantando aqui. A Bíblia nos dá claramente, em várias passagens, a direção do bom plantio. O bom plantio aqui na terra, o bom plantio na vida das pessoas. E, claro, para toda a eternidade. Esses dias a Maria perguntou para mim assim, mãe, é caro entrar no céu? Não sei de onde ela ouviu isso. E aí eu falei para ela assim, Aí ela achou estranho, porque ela achou que o caro para ela é dinheiro. Eu falei assim, mas vale a pena. Porque para você entrar no céu, você reivindica muitas coisas, você tira muitas coisas, que nem são prazerosas, são enganos, mas você vive numa vida de diligência, enquanto muitos estão dormindo, você está acordado orando, enquanto o pessoal está jejuando, enquanto o pessoal está comendo, você está jejuando. Hoje a gente falava disso. Tem uns que passam a madrugada bebendo, tem uns que passam a madrugada jejuando. É aquela conversa. A pessoa, por exemplo, numa noite como a de hoje, Sim. já estamos na quinta semana, na quinta oração. Alguns, como boa parte, a maioria daqui, vai passar a madrugada desgastando o seu corpo, orando. E quantos que estão desgastando o seu corpo na bebida, Sim. numa série, perdendo a sua vida, em tantas coisas. Então, é aquela história do preço, né? Sim. Cada um está desgastando o seu corpo, cada um está pagando um preço, mas alguns estão pagando um preço para a destruição e outra para a restauração. Exatamente. É o plantio que você está fazendo para a eternidade. Ah, tá bom, eu creio na eternidade, eu vou viver, para sempre ao lado do meu Senhor, e leia mesmo Apocalipse, porque é lindo, você vai se surpreender, nossa mente ainda não tem mesmo a visão e a noção de tudo aquilo. Mas como é que nós estamos vivendo aqui também? Porque se o Senhor preparou uma vida plena na eternidade, também é uma vida plena aqui na terra. E a plenitude não é só financeiramente, mas em todos os outros pontos. E depois você vai passando, você vai caminhando, e você vai vendo que o dinheiro é o que menos importa. A fé é o que mais importa e as memórias são muito importantes. Qual é a memória que você tem plantado na sua casa, com seus filhos? Eu separei um trecho aqui de um versículo de 2 Crônicas 21, 20, que diz, Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Olha o que a Bíblia diz. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Jorão, que foi um rei bem ruim, na verdade, e fez muitas coisas, se foi sem deixar saudades. A Bíblia deixa claro que quando ele se foi um alívio para as pessoas. Não sentiram falta. E certamente, nesse momento, você deve ter se lembrado de alguém. De alguém que se vai, ou que se foi, e que não deixou saudades, mas trouxe um alívio.
Será que é esse tipo de plantio que nós queremos ter na vida das pessoas, na terra, na igreja, na nossa família? Não deixar saudades? Ser um alívio quando não está ali? A presença ser um peso e a ausência ser um grande alívio? Aquelas pessoas que chegam e trazem um peso junto com elas. Elas têm marcado os filhos, as famílias, o marido, a esposa, daquela forma. Porque se você tem marcado a sua família desse jeito, é assim que você vai viver então a eternidade, se chegar a ir para a eternidade. Porque uma pessoa que tem plantado péssimas sementes na família, na sua casa e no seu convívio, não tem como ela estar próxima de Jesus. Ela vai para a eternidade também. Do inferno, Morto, claro, né? sim. Não perto do Senhor. Mas, lógico, para o inferno. É o começo, na verdade. Será que você quer que a sua presença represente algo para alguém? Que alguém se lembre de você, mas se lembre com orgulho? Nossa, minha avó fazia aquilo, minha mãe agia daquele jeito, meu pai, que falta que eu sinto. Ou alguém vai se lembrar de você e falar, pelo amor de Deus, não gosto nem de lembrar da voz. Ainda bem que foi. Demorou. Oh, Jesus, atrasou, hein? Dessa vez o senhor atrasou. Porque, às vezes, nós estamos vivendo numa geração e num mundo onde tudo é muito rápido, onde as pessoas estão vivendo com esse pensamento de tudo é muito rápido, vamos encurtar os processos, vamos encurtar os momentos, e os momentos não podem ser encurtados, porque quando eles são encurtados, você sente falta deles. Eu sinto, quando eu olho as fotos das minhas filhas e os vídeos, eu sinto falta daquele momento, porque eu não aproveitei o momento como eu poderia ter aproveitado. Eu poderia ter vivido aquele momento naquele momento, não ter vivido aquele momento já pensando no outro momento, porque aquele lá estava muito desgastante para mim. E aí depois você olha para trás, você sente falta, você sente saudade, você sente arrependimento, porque não viveu plenamente os momentos que deveria viver. E esse momento vai ter os seus próprios desgastes, né? Aí Exatamente. você não trabalha isso, vai querer sempre o próximo. Sim, você vai pulando de momento em momento. E às vezes o seu momento finda. Às vezes o seu momento acaba. Às vezes você não tem a oportunidade de fazer aquilo novamente ou de renovar as coisas. Vive só pelo que está sentindo naquela hora. Vive naquele momento de cansaço, de tristeza, de dor. Isso são as pessoas que tiram a própria vida. Naquele momento de dor extrema, ela não pensa em mais nada. Ela não pensa na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, na salvação. Ela não pensa em nada, ela pensa no que ela está sentindo naquele momento. E um momento é só um momento. Ele não vai permanecer daquela forma. E a morte é só o começo. Aí a pessoa tirou a própria vida achando que era o fim, e na verdade era o começo de dores, de um inferno, de uma tristeza, e não só para ela, é o começo de dores para quem ela deixou, porque ela deixou um legado, dores para os que ficaram, arrependimento, dor, tristeza, dúvida em quem ficou. Então ela finda com a própria vida, achando que ela está findando com alguma coisa, ela está começando com o sofrimento da família e, claro, com o sofrimento eterno. O rastro que elas deixam para trás. Quais são os rastros que nós temos deixado para os nossos? Você já parou? É interessante como a palavra casa, a palavra é impressionante. A gente, como eu já falei para você aqui palavra é segredo sagrado. Ninguém conta para ninguém. Ninguém fala, vou pregar disso aqui, vou pregar disso aqui. Todo mundo guarda segredo. Cada um prega a sua. E a palavra se casa. Porque hoje, para as mulheres, eu preguei sobre marque sua presença. Você está cedendo o seu lugar. E às vezes você cede o lugar e está achando que foi roubado, e na verdade você não foi roubado. Você cedeu o lugar, porque aquele momento está difícil, está ruim. Então o casamento está difícil, o casamento está complicado, o casamento está conturbado. Está difícil, é um momento. Nós vamos vencer isso aí e vamos mudar. Com as crianças, com os filhos, é um momento. E vai passar, e vai deixar saudades.
Quando às vezes as pessoas falavam para mim assim, Maria, você vai sentir saudade, viu? E eu pensava assim, passar, porque vou vencer isso aqui. E sente, aquilo passou, não volta mais. E momentos não voltam mais. O Senhor pode restituir o que foi roubado, mas momentos importantes, muitas vezes, não voltam. Em Salmo 33, versículo 11, diz: mas os que o Senhor planeja, dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Aquilo que o Senhor planejou dura para sempre, mas a pessoa precisa também escolher fazer aquilo eternizar na vida dos que passaram por ela. Será que você deixou um legado para as pessoas que passaram por você? Um legado nas pessoas que trabalharam com você? Será que você deixou um legado para os seus filhos e eles vão ter boas memórias suas? Seu marido tem boas histórias para contar de vocês juntos? Sua mãe tem boas memórias para contar, seu pai? Você tem boas memórias? Esses dias eu vi a entrevista de uma menina, que foi até um caso bem famoso, do pai que matou o namorado dela e a família toda. E eu vi a entrevista dela, um trecho da entrevista que apareceu ali para mim, e ela disse ali, quando o cara pergunta para ela assim, quando as pessoas perguntam do seu pai, o que você fala? Ela falou assim, que eu não tenho pai. Teria sido melhor se ele não existisse. Aí você está falando para mim, nossa, mas está falando de um assassinato e tal. E os assassinos de alma? E os assassinos de infância? E os assassinos de sonhos? Porque você pode ser um assassino de sonho do seu filho, de infância dele. Não deixar ele viver a infância. Assassinar a fé das pessoas que estão próximas a você. Você já imaginou ouvir isso de alguém tão próximo de você e dizendo assim, melhor que não tivesse existido, não queria ter conhecido fulano? Porque é assim que você plantou. O Senhor tem plenitude eterna e plenitude na terra. Bons momentos, boas memórias. O dinheiro é o que menos importa. E eu já disse isso aqui várias vezes, mas não custa ressaltar. Que essa foi uma experiência que eu entendi muito bem. Às vezes, quando você está em busca da vida financeira, de sucesso, de coisas, talvez até materiais, você não consegue ter a dimensão do quanto aquilo não importa. E eu vivi essa experiência e tive a dimensão do quanto aquilo não importava nada quando fui com a minha filha para o hospital, com a minha filha doente. Quando minha filha adoeceu e ficamos no hospital, eu e ela, todos aqueles sapatos que eu queria tanto e todas aquelas roupas que eu queria tanto não serviam mais de nada, porque lá eu estava de chinelo, pijama, o dia inteiro e não tinha nem graça, nem alegria de vestir aquilo. Naquele momento eu tinha o celular do ano, porque queria o celular do ano, e eu não tinha graça para mexer no celular. Eu não tinha alegria para fazer aquilo. E aí você percebe o quanto não vale de nada. Às vezes as pessoas diziam assim, não vale nada, não, dinheiro não vale nada. Eu pensava assim, porque você é cheio da grana, é por isso que você está falando que não vale nada. É por isso que você está falando que você está viajando o mundo, por isso que você está falando que não importa. E não importa mesmo. Porque quando você está num momento que não depende nada de você, que você não pode fazer nada, você não pode pôr as suas mãos, aquilo não depende de você mais, é só Deus trabalhando ali. Você percebe o quanto as coisas são dispensáveis. Eu daria todos os celulares, os sapatos, as roupas, se eu saísse com a menina curada dali. Se eu saísse com a menina certa dali, não me importava mais nada. Porque ali você percebe, não importa mais nada. E é muito triste, às vezes, as pessoas precisarem perder pessoas queridas ou estar num momento de tanta dor e de tanta tristeza que elas não podem fazer nada para perceber que aquele momento não valeu de nada. Nós estamos nos preparando para seguir e precisamos ver como é que nós estamos deixando os nossos rastros, plantando as nossas sementes, deixando a nossa marca, deixando o nosso nome. Como que as pessoas vão se lembrar de nós? Quais são as escolhas
que nós estamos fazendo para que as pessoas se lembrem de nós? Às vezes a gente para pensar muito em relação à vida eterna, eternidade, Jesus Cristo, enterro. Quando alguém próximo morre, você para pensar. Vem aquele sentimento mais mórbido, aquela coisa mais pesada, aí você para pensar. Nossa, realmente, hein? A vida é um sopro. Eu falei isso lá no culto de casal. Logo que aquela cantora famosíssima morreu, todo mundo, a vida é um sopro, a vida é um sopro e tal. Ei, você está fazendo o quê? Volta, né? E volta para a vida. E volta para a vida. E nós estamos fazendo o quê? Para que esse sopro, então, valha a pena. Para que esse sopro tenha sentido. Para que esse sopro seja válido, esse sopro de vida, então. Porque todo mundo, a vida é um sopro, realmente. É isso mesmo. E o que é que nós estamos fazendo para que esse sopro tenha valido a pena? Para que as coisas tenham sido, bem estabilizadas e favoráveis, como no casamento, no relacionamento. Como é que você tem agido com o seu esposo, com a sua esposa? Você tem, como a gente sempre fala, você é forçado a ficar nesse casamento, ou você está ali porque você escolheu ficar? Eu quero ficar aqui. Como você tem agido com os seus filhos, com as suas crianças? Mães, um momento é só um momento. Eu sei muito bem disso. Às vezes a gente está ali, mas a gente não está ali. Nós estamos naquele momento, mas nós não estamos vivendo aquele momento. Não é difícil você ir na apresentação de uma escola e aquela criança dançando e dando o melhor dela no palco e um pai mexendo no celular. Ele perdeu, ele não vai viver mais aquilo. Aquilo acabou. Não é difícil você ver, às vezes, todo mundo reunido na mesa, comendo, e as crianças, esses dias as crianças fizeram um show para a gente, todo mundo dançou e tal, e às vezes, naquele momento, você perde tempo olhando coisas que você nem precisava. Não, eu preciso correr atrás do trabalho, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso dar um tênis melhor. Às vezes, um dia que você tira com seu filho para sentar num parque, abrir uma bolacha recheada, um biscoito, jogar uma bola, valeu por tudo. Era aquilo que ele precisava. Não, eu tenho que dar a melhor escola e pagar o melhor ensino, porque ele tem que aprender muitas coisas. Às vezes, tudo que ele mais queria era sentar e assistir um filme com você, fazer uma pipoca com você. Teve um dia que a gente levou as nossas meninas no cinema para assistir um filme de criança, que o Murilo dormiu de um lado, eu dormi do outro. Compramos uma pipoca bem ruim, salgada. Muito chato. Né? As meninas estavam um pouco impacientes no cinema, e a gente queria, fazer, vamos levá-las no cinema, porque o melhor, vamos fazer elas conhecerem o cinema. Saímos de lá, o Murilo perguntou: se a gente tivesse assistido esse filme em casa e feito a pipoca em casa, vocês iam gostar? Sim! Era isso? Poxa vida, gastamos uma fortuna no cinema, dormimos, foi chato, um cinema cheio... Não, foi chato pra gente, elas gostaram. Elas gostaram, mas era um cinema cheio de criança, não para, gritando, e aquela coisa assim, e a gente gastou um dinheirão, a pipoca ruim, e a gente poderia ter feito em casa. E para elas estava ótimo. Às vezes tem coisas simples que a gente quer fazer assim, quer dar tantas coisas e tal, e a criança está focada no momento. O momento para ela é importante. Mas isso não é só com criança, não. Hoje eu dei o exemplo no culto de casais, no culto das mulheres, do nosso aniversário de casamento, porque nós vivemos aniversário de casamento assim, por obrigação. Muitos anos. Eita, aniversário de casamento. Chegando, meu Deus, que agonia. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vamos na força da carne. O que você vai me dar aí de aniversário? Vamos ver isso aqui, tá? Aquela coisa. Não enche o saco. Vamos passar por isso e tal. Anos, assim, que quando chegava o aniversário de casamento era uma obrigação. Dia dos namorados também. E eu ficava lá, tá chegando o dia dos namorados. Ei, beleza, né? Aquela coisa. E aí, teve um aniversário de casamento que a gente foi, a Maria era recém-nascida, não, tinha uns meses. E ele me levou para jantar num restaurante, aquele restaurante alto lá, bem bonito. Me levou para jantar lá. A gente foi brigando no caminho, nem lembro por quê. Não precisava de muito também. Pois é. Voltamos, que foi assim, bem chato. Não rolou nada, teve presente, foi bem chato, muito ruim. E a gente estava num lugar lindo.
E depois que o Senhor Jesus veio e renovou todas as coisas e transformou, o nosso primeiro aniversário de casamento em paz e em Jesus Cristo, assim, plenos, a gente não fez nada. Nós não fomos para lugar nenhum. Eu te dei uma rosquinha do Saint-Marché, lembra? De presente. Eu comprei um biscoito para ele Que do Saint-Marché. seja assim todos os anos. Muito mais barato. Acho que não. Acho que deveria agora. Agora Deus já renovou todas as coisas. Aí, ó, os Restituir-vos Você os entendeu o que anos são os roubados. valores. Então, são os momentos. Mas ali ficou marcado, por quê? Porque foi um dia que a gente estava em época de pandemia, e a gente mal se encontrou, e a gente se encontrou mais na igreja, mas a gente lembrou, ligou, aí eu cheguei com a rosquinha para ele de presente, né, feliz aniversário de casamento e tal, nem lembro que ele me deu uma folga de comer também. Ali, e foi o aniversário de casamento em paz, porque o momento era de paz. Às vezes você está viajando num lugar lindo, num lugar que você queria, e você não está em paz, o seu coração não está em paz, você não está feliz de estar ali. Porque quando Jesus Cristo não está, você não tem alegria mesmo, você pode estar no lugar mais lindo, aquilo não significa nada para você. Às vezes você passa seu aniversário de casamento desse jeito, que no final da noite a gente foi e pediu umas esfirras lá do Habib's, jantamos no sofá ali depois no final, e foi algo assim, tão agradável, tão gostoso, porque o momento valeu muito mais do que o lugar. Guarda isso. Viu? Se brigar porque não ganhou nada, ó, vocês levam testemunhas. Imagina, hoje eu já perguntei. O que você vai me dar de presente do Dia dos Namorados? Centenas Que de já chegou. testemunhas. Está chegando, também quero presente. Que Deus restitui os anos roubados. Então, eu estou nessa fé. Já que eu dei rosquinha, agora eu tenho que ganhar coisas... Não, eu tenho que dar alguma coisa também, né? Porque bom seria que ganhasse. Então... Retribuir a rosquinha. Se for roscas de ouro, quem sabe, né? Talvez. Estou brincando. Então, a palavra de hoje vem para trazer mais uma vez a consciência de como é que nós temos vivido aqui, para depois chegar o momento de viver a eternidade com Jesus Cristo. Como é que você tem vivido aqui? Como marido, como mãe, como esposa, como obreiro, como um trabalhador, como você tem vivido? O que é que você tem plantado? As pessoas são obrigadas a amar você? As pessoas são obrigadas a comemorar o seu aniversário, porque é o seu aniversário? Ou as pessoas querem fazer aquilo porque amam você, porque querem ver você feliz, elas querem presentear você porque elas querem te ver feliz? Ou elas são obrigadas a dar um presente? Porque muitas vezes ele diz para mim que ele me deu o presente meio para evitar a fadiga. Eu calo a boca. Para meio que, tá bom, ela vai ficar falando, eu vou evitar a fadiga, eu vou fazer. E eu percebia, porque a reação era aquela. Não tinha mais nada a não ser um presente. A reação era aquela. Como que nós temos vivido a nossa vida aqui? E o que é que nós estamos plantando aqui para chegar até a eternidade com o Senhor? Suas escolhas estão alinhadas com Deus? Você tem deixado boas marcas por onde você passa? No seu trabalho, você vai deixar saudade se um dia você sair? Nossa, aquele foi meu melhor funcionário. Porque tem pessoas que trabalham com a gente que você lembra dela. Nossa, saudade, fulano fazia bem. Agora, tem pessoas que quando você lembra dela, você chega a arrepiar. Você tem repulsa, você não gosta de ouvir o nome da pessoa, que remete a você um trauma, algo horrível, um momento muito ruim. Você tem deixado marcas no seu trabalho, marcas para os seus filhos? Você já sentou para perguntar para os seus filhos e perguntar assim, de verdade, na maior sinceridade, qual foi o momento que eu fiz com você que você mais gostou? Se tua criança não responder, você está perdido. Uma vez eu fiz essa pergunta para a Maria quando ela era menor, e pandemia a gente ficou muito em casa. E eu lembro que até ela fez um bilhetinho do Dia das Mães, que aí eu percebi, eu falei, gente, essa menina está precisando passear, fazer alguma coisa, porque não é possível. Que ela escreveu lá que o melhor momento que ela gostava de ficar comigo era fazendo faxina. Falei, gente, olha só, eu estou criando a memória nela de quem vai passar o dia dentro de casa fazendo faxina. E foi aquilo que gravou dentro dela, na pandemia. Você já parou para perguntar para as pessoas isso? O que é que
Né? O que é que você tem feito? Quais marcas você tem deixado? Como que as pessoas têm se lembrado? Ou vai ser como eu li o versículo ali. Foi enterrado, morreu e não deixou saudade. Foi embora e deixou um alívio, ao invés de saudade. Você tem criado marcas em todos que estão próximos a você? Seja trabalho, família, casamento, não sei. Quais marcas nós temos deixado no nosso ministério? Com Jesus. Você é um bom obreiro? Quando nós falamos do fulano, fulano, a gente pode contar que fulano está aqui. Não, fulano faz. Ou você não está presente, não faz o que tem que fazer, faz as escolhas erradas. Essa palavra hoje é para refletir. Todos nós temos a certeza da eternidade. Sabemos que a eternidade existe. Não é uma suposição, talvez. Não, a eternidade é real, ela existe. Nós vamos morar com Jesus. Essa é uma certeza que a gente tem na vida. Mas para chegar até lá, você precisa estar fazendo bons plantios. Bons, memoráveis. E marcando a vida dos que estão próximos a você. Não marcando a vida do fulano, da missão evangelística, longe e tal. Primeiro marcando a vida dos que estão próximos a você. Evangelizando os que estão ao lado. Porque às vezes você quer sair e evangelizar e você não evangeliza a própria pessoa que dorme com você. Você dá mau testemunho às vezes. Essa é uma palavra de muita reflexão e de muito entendimento. E para analisar quais as sementes que nós temos deixado no caminho. Vamos pensar, vamos refletir e trazer isso à memória e ser sincero. É muito importante a sinceridade para que as vendas caem. Amém? Amém, então, pessoal? Se coloque em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Eu quero que você, nesse momento, reflita sobre essa mensagem. Como nós falamos, né, essa vida não é tudo que nós temos. Se nós planejamos, se na nossa mente nós queremos essa vida eterna, como é que nós estamos passando nesse treinamento, nesse teste, nessa preparação para coisas muito maiores? Se o que você tem feito, você realmente vai colher na eternidade as bênçãos, a honra, as vitórias, a paz. Tudo isso que nós queremos. Mas nós estamos plantando por elas? Nós estamos perseguindo o alvo certo? Ou como nós lemos agora há pouco, né, aquilo que muitas vezes parecia tão importante, coisas que valiam muito para mim, agora por causa de Cristo considero que não tem nenhum valor. Quais as atitudes, as palavras, os valores que hoje você tem, que você, analisando uma mensagem como essa, você entende, puxa, isso daqui não tem valor mesmo, não. O que realmente tem valor eu tenho desprezado. E a frase que a bispa tem, né? Tudo que nós desprezamos, nós vamos perder. Pode ser que você perca tempo. Então fala com o Senhor neste momento. Mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva
Tome decisões nessa noite de não perder mais tempo. Não fica mais segurando coisas que você sabe que não tem mais importância. Às vezes está mantendo um orgulho, está mantendo um sentimento, uma barreira, um pedido de perdão, um aceite de perdão. Vamos parar de perder tempo, a gente não tem tempo para perder tempo. Nossa vida, como nós falamos, é tão curtinha. A palavra diz que é um sopro, que é como um palmo, que é tão rápida. Não vale a pena. Como é que você tem sido como marido, como esposa, como pai, como mãe? Como é que você é como cristão? Tome essa decisão agora de fazer uma linha nesse chão e falar assim, nunca mais eu vou agir assim. Nunca mais eu vou dar valor a essas coisas tão insignificantes. Eu vou começar a dar valor à paz. Eu vou dar valor à minha família. Eu vou dar valor a essa esposa que eu tenho, esse marido que eu tenho. Ah, mas ele tem defeitos. Você também tem. Vou dar valor a esses filhos. Eu vou dar o valor para essa bagunça que muitas vezes eles fazem. Porque quantos que já não estiveram num quarto de hospital? Quantos que queriam que fizesse tanta bagunça porque mostrava que estava com saúde e um dia se encontrou numa cama de hospital, num quarto de hospital? Vai parar de ter problema com as pessoas, ser difícil de relacionamento, criticando, sempre achando que o seu é melhor que o de todo mundo, sempre achando que a sua ideia é melhor que a de todo mundo, não respeitando, não valorizando quem você tem do seu lado, as pessoas que te ajudam, a sua equipe. Vamos dar valor àquilo que realmente tem valor, pessoal. A vida é muito curta para a gente viver brigando com todo mundo. É muito curta para a gente viver amargurado, não dormir na noite, remoendo, desejando mal, pedindo perdão para Deus, mas não perdoando o próximo, dizendo que ama a Deus, mas odiando o próximo. Muitas vezes o próximo está do lado da sua cama e continua essa barreira. Que eternidade é essa que nós vamos ter? Será que é com o Senhor ou é no inferno? Mantendo essas barreiras, mantendo essas atitudes, que tipo de eternidade que nós vamos ter? São decisões de vida que nós temos que tomar nesse momento. Nós não temos o amanhã, nós não temos ontem nem amanhã, nós temos o agora. Como eu falei da obreira, que falou para esse senhor, que não quer tomar uma decisão, você não tem mais tempo. Você pode ser jovem, pode ser velho, a gente não tem tempo. Então vamos tomar uma decisão agora, quebrar as barreiras, falar com sua família, recomeçar de um jeito novo, tendo paciência na adaptação. As coisas não mudam da noite para o dia. Vai ter erros, vai ter falhas, vai ter situações que vão se repetir, mas que o seu compromisso não é mais com o erro, é com o acerto, é com a decisão. E você vai trabalhar dia após dia nessa renovação da sua mente para que você dê valor ao que tem valor, ao que Deus dá valor, ao que Cristo mostrou que tem valor. Então tome essa decisão agora. Dê a mão, se você estiver com a sua família, e concorde. Quebre essa barreira. Ore junto, declare junto. Tome essa decisão desse recomeço. De não ficar mais com esse coração duro, fechado, com essas atitudes imaturas. Vamos tomar uma decisão nessa noite. Para que eu possa viver sua vida, Ele entregou sublime graça, trouxe o sol que salva o pecador.
força da sua alma. Não perca essa oportunidade, não. Você que está com seu familiar, vão orar juntos e quebrar e declarar juntos e se arrependerem juntos dos tempos perdidos. E você que está só agora, você vai clamar a Deus com a força da sua vida. Vai pedir perdão pelo tempo perdido. Às vezes você negligenciou como mãe, negligenciou como pai, negligenciou como esposa, negligenciou como um funcionário, como um obreiro. Você vai subir o seu clamor e vai falar: Deus me perdoa, Deus me ajuda, eu não quero mais perder tempo, eu quero ver, eu quero enxergar. Clame ao Senhor agora. Peça a Ele isso: Senhor, ajuda. Eu quero ver, eu quero saber, eu quero entender. Me perdoa pelo tempo que eu perdi, pelo tempo que eu gastei, que eu devia estar ali e eu não estava. Aquilo que eu devia ter feito e eu não fiz. O papel de esposa que eu cedi, de mãe que eu deixei, de filho, de obreiro, de líder, de trabalhador. Eu não dei valor no meu setor. Clame a Deus agora. Peça a Ele agora esse perdão, essa ajuda, essa mudança. Às vezes o perdão é para o seu marido, é para a sua esposa, às vezes para o seu pai, para a sua mãe. Clame ao Senhor, peça essa ajuda, essa misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, venha sobre mim, sobre a minha família, sobre as minhas coisas, sobre os meus olhos, sobre o meu coração, sobre os meus atos, as minhas atitudes, aquilo que eu tenho plantado. Eu não tenho feito um bom plantio. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para ver, para ouvir. Me ajuda, Jesus. Peça a Ele agora. Essa oração é sua. Meu Deus amado, que cada um aqui, Senhor, que tome decisões corajosas, Senhor, que ninguém aqui saia da mesma forma, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todos, meu Pai, creiam nessa mensagem, que estejam aqui, meu Pai, determinados a plantar a semente para colher na eternidade, Senhor, de estar na Sua presença, de passar a eternidade com o Senhor, meu Pai, porque estão aqui exercitando os princípios, os valores que o Senhor nos ensina, Senhor, o amor, o respeito, o ajudar as pessoas, a ser exemplo, meu Pai. Então eu peço que cada homem, cada mulher aqui, Senhor, assuma o seu papel, que tenhamos aqui pessoas comprometidas com a palavra, comprometidas com a paz, comprometidas com os valores certos, meu Pai, com aquilo que realmente é importante. Então que cada um aqui, Senhor, tenha tomado uma decisão de vida, de não retroceder mais, de não ter mais a instabilidade, de não ser mais conduzido, meu Pai, pelos pensamentos mentirosos do mal, pelos sentimentos mentirosos do mal, mas que sejamos guiados pelos valores, pela palavra, por aquilo que nós sabemos, meu Pai, porque a Sua palavra é a verdade. Então nós sabemos o que funciona, nós sabemos o que temos que fazer, e nós vamos fazer, nós vamos nos comprometer realmente com os valores, meu Pai. Nós vamos nos comprometer com a nossa família, nós vamos nos comprometer em sermos excelentes, em sermos pessoas que deixam saudade e não que deixam um alívio, Senhor, deixam um sentimento de livramento. Não, Senhor, um crente, ele deixa saudade, um crente deixa saudade, e cada um aqui, meu Pai, está plantando por isso. Eu creio, Senhor, se sementes erradas estavam sendo plantadas, meu Pai, a partir de então, cada um aqui vai se comprometer com a semente certa, no solo certo, não vai mais desperdiçar nenhum dia da vida, Senhor, nenhum minuto da sua vida com besteiras, meu Pai, com inutilidades, com imaturidades. Eu peço, Senhor, abençoa cada um aqui, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa as crianças, meu Pai, abençoa o povo que aqui está, meu Pai, seja os que estão com a família, seja os que estão sozinhos, meu Pai, neste momento, que o Senhor possa chegar até esse cônjuge, até esse filho, até esse familiar, meu Pai, que está distante,
que a sua palavra venha impactar, meu Pai, e que haja a mudança, a restauração, a transformação, onde essas palavras, essas orações chegarem, meu Pai, naquela casa, naquele coração, naquela família, que ali haja mudança, meu Pai, ali haja um posicionamento firme dessas pessoas, meu Pai, dos seus filhos, desses comprometidos com a eternidade, com o Senhor. Então eu peço, Senhor, abençoa cada um que aqui está, abençoa quem está à distância, que cada um tenha testemunhos poderosos, meu Pai, transformações diárias de uma mentalidade renovada em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, novamente por esse dia, meu Pai, que nós não desperdiçamos com bobagens, meu Pai, mas estamos aqui gastando o nosso tempo, investindo o nosso tempo, meu Pai, no Senhor, porque o Senhor investe em nós o tempo todo. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos. Fala profundamente no coração de cada um, aquilo que nós não alcançamos, meu Deus querido, que a sua palavra entre, penetre e divida, meu Pai, esse coração, e que haja uma transformação em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, amém.